A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante, o seguinte, amados: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo
é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esta é a palavra de Deus, amém? Meus amados, este é um texto importante quando falamos de família, falamos de casamento, nós falamos na instrução de como uma família deve viver segundo a palavra de Deus. É um dos textos importantes. A verdade é que, na verdade, poucos textos da palavra de Deus se referem diretamente ao assunto de família, porém, muitos princípios da palavra de Deus podem ser aplicados para a vida que nós temos como crentes no Senhor Jesus, como verdadeiros cristãos dentro do nosso lar. A vida cristã é vivida em primeiro lugar dentro do nosso lar. Por isso a carta de Efésios, ela é uma carta muito importante na palavra de Deus, porque do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ao escrever para os Efésios, está falando de uma teologia de vida cristã. Do que acontece conosco no momento em que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo como um Salvador. Deus, na sua soberania, nos escolhe, o Filho morreu na cruz pagando o preço e o Espírito Santo nos cela. Isso está lá no capítulo 1. E mostra então no capítulo 2 que é pela fé que somos salvos. A salvação não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. E Ele nos salva então para vivermos dentro das obras que Ele já preparou antes dos tempos eternos. E aí, então, no capítulo 3, no versículo 10, há uma chamada importante, ele explicando, então, desta dinâmica, que agora somos colocados no corpo de Cristo. Então, no capítulo 3, no versículo 10, Paulo traz um propósito muito importante da vida cristã. E ele se refere à igreja neste aspecto. Capítulo 3, versículo 10, diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. E há então uma sequência de ensinamento, mas aqui revelando o grande propósito de existir a igreja. Para que a multiforme sabedoria de Deus, através da graça que Ele derrama no meio do seu povo, a sabedoria de Deus seja espalhada por toda a terra, sendo conhecida até diante dos principados e potestades, diante de uma realidade espiritual.
Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, como igreja, como povo de Deus, temos esta tarefa. Mas esta mesma tarefa, ela precisa ser primeiro vivida e representada dentro de casa, dentro da família. Deus quer usar a família, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para com a família, para que ela espalhe a sabedoria de Deus através do corpo de Cristo e assim por toda a terra. Temos uma grande missão, temos uma grande tarefa. Eis o propósito pelo qual Deus nos salvou em Cristo Jesus, para que espalhemos a sabedoria dele. Mas parece haver uma grande confusão nos dias atuais a respeito dos papéis, da dinâmica da vida familiar. A inversão de papéis tem sido muito comum e tem adentrado, evidentemente, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. A ideia de que o marido é o líder, é o cabeça, muitas vezes tem sido abandonada e por falta de assumir uma responsabilidade, como conversamos no trabalho que tivemos às 18 horas com os homens que puderam comparecer, ao assumir o papel de líderes morais e espirituais, muitas vezes a negligência, a passividade tem trazido transtorno e caos. Muitas vezes a esposa, olhando para a necessidade, então ela acaba tomando a frente. E muitas vezes os filhos, dirigindo todo o propósito, a ideia, pai sendo controlado pela ideia dos filhos. Não que eles não possam participar na visão, na vida da família, da dinâmica da família, mas não é o filho quem toma a decisão. Caso tão absurdo que uma vez conhecemos uma família que o filho de 12 anos de idade é quem escolhia a roupa da mãe na loja de departamento. Inversão de papéis, tem alguma coisa errada aí nesta família. Mas a partir do capítulo 4, então, o apóstolo Paulo começa a ensinar aos Efésios o aspecto muito prático. Então, como nós vivenciamos esta teologia da vida cristã? A teologia sempre tem um aspecto prático, uma aplicação importante, a maneira como devemos viver. Então ele fala, rogo-vos que vocês andem do modo digno que vocês foram chamados. A salvação pela qual nós fomos chamados precisa ser demonstrada de maneira prática. Não que ao praticar a vida cristã sejamos mais salvos, pelo contrário, a ideia é que demonstremos a fé que temos no Salvador. E deste modo, através da família, a sabedoria de Deus é espalhada. Perceba a grande oportunidade que a família tem, a partir do momento que um homem e uma mulher se unem em matrimônio, agora duas famílias, muitos contatos. A partir então das duas famílias, quando chegam os filhos, você coloca os seus filhos na escola, então você tem os pais dos filhos, os amigos, não é, dos seus filhos, os pais desses colegas dos filhos, se tornam grande oportunidade para que através da sua família a sabedoria de Deus seja espalhada. Os seus vizinhos, os seus parentes, o ambiente do trabalho. Então Deus tensiona, Deus tem um grande propósito de usar a sua família, para que a sabedoria dele seja espalhada. E o texto que nós lemos, então, o apóstolo Paulo vai trazer para um aspecto muito prático. Ele vai falar de como a família deve funcionar. E eu quero trazer então uma ideia hoje à noite, de que a família que está nas mãos de Deus, faz conhecida a sabedoria de Deus. Isso tem a ver então com a funcionalidade da família. Talvez aquilo que eu vou conversar hoje à noite não seja nada de novidade para você. Mas então eu gostaria que você reafirmasse a verdade da palavra de Deus no teu coração. E se necessário corrigir o que precisa ser corrigido. Para que então a sua família, com um propósito claro, no coração de cada membro da sua família, ajude a espalhar a sabedoria de Deus. Porque me parece que hoje, às vezes, como a família está vivendo, ela torna confusa a sabedoria de Deus. Nós vimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas ficam confusas, a quem que essa família serve? Eles temem a Deus e vivem desse jeito? Talvez em confusão, talvez não sabendo resolver os conflitos, talvez pela inversão dos papéis.
Então eu quero, a partir do texto lido, convidar os irmãos a me acompanharem nesta ilustração. Eu tenho aqui uma cadeira. Talvez a cadeira seja muito simbólico nos nossos lares. Talvez nem tanto nos dias atuais, onde cada um tem os seus horários. Mas pense que esta é a cadeira da sala de jantar, da sala de refeições na sua casa. Há uma cadeira para cada membro da família, certo? E eu quero então convocar, em primeiro lugar, segundo o texto que nós lemos, as esposas. Convido você, minha irmã, você que é esposa casada, que você assuma a sua cadeira no ambiente, no seu lar, na sua casa, na sua família. Vamos voltar então para o texto e ver qual é este papel, qual é esta cadeira que a esposa deve se assentar, este papel que ela deve assumir para que então todos aqueles que têm contato com a sua família possam perceber a sabedoria de Deus, porque na sua casa vocês temem ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus verdadeiro, ao Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos então Efésios capítulo 5, 22 ao 24, e talvez esse seja um dos temas mais, às vezes, controversos, difíceis, de que muitas mulheres têm uma dificuldade de entender, ou às vezes até de aceitar, o real papel para esta dinâmica no relacionamento familiar. O texto diz de maneira muito clara: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como o Senhor. Muito é dito a respeito da submissão da esposa dentro do relacionamento conjugal, na responsabilidade conjugal. Alguns até disseram: será que submissão é a esposa saber se abaixar para que Deus acerte o marido que está em pé atrás dela? Parece que não é essa a visão bíblica, porque significa que ela, talvez incansável, preocupada, acabou tomando a frente, porque, quem sabe, o marido se tornou passivo, negligenciou o seu papel. Evidente que esta não é a visão de submissão. A submissão, se nós entendermos biblicamente, se você voltar o versículo 21, no capítulo 5, que é dito para a igreja, para o povo de Deus, no relacionamento de mutualidade, algo para a funcionalidade do corpo de Cristo, nós devemos nos submeter uns aos outros. Devemos nos sujeitar uns aos outros. Para que então a unidade do corpo de Cristo seja possível. Quando cada um pensa de um jeito, cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer assumir a liderança, evidentemente que vai haver confusão. E assim nós não estaremos contribuindo para que a sabedoria de Deus seja espalhada. Por isso, a esposa, num ato de amor, oferecendo ao Senhor, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Assim como todo crente se sujeita a Deus, a esposa se sujeita ao marido como ao Senhor. Entendendo que é só uma questão de funcionalidade e não de valor, como estamos impregnados de informações em nossos dias. Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus, porém nós temos funções diferentes, porque o casamento visa uma complementação, e foi assim que Deus programou desde o primeiro casal, Adão e Eva. Falei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ali já havia esta implicação da submissão, para que o marido se torne o líder espiritual, então a esposa vai ali ao lado. Se pudéssemos trazer a ilustração de que este papel de submissão é pensar num avião, não sei se ainda utilizam esses termos, onde existe o piloto e o copiloto, o comandante e o copiloto. O comandante, o piloto principal, ele é responsável pela aeronave, talvez esse significando aí o papel do marido, mas tão importante o copiloto, porque para ler todos aqueles reloginhos no painel precisa de alguém, de um auxiliar, e a participação do copiloto é importante. Quem vai tomar as decisões é o piloto, e aí o copiloto fala: senhor piloto, temos uma montanha à frente, vamos desviar 30 graus para a esquerda. Ele fala: cala a boca que eu estou pilotando, né? Sou eu que mando aqui. Isso não vai funcionar. Mas em submissão, o copiloto traz a sua informação. E aí o piloto precisa tomar a decisão, assumir o seu papel. Porque assim também,
com Cristo, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, ele é o Salvador. O homem se torna o líder, o cabeça. E a esposa, a mulher, ela, para a sua própria proteção, para que a sabedoria de Deus seja espalhada, ela se submete a esta liderança moral e espiritual que é a responsabilidade do marido. Eu diria que um marido seria muito tolo se ele não observasse as colocações, não conversasse com a esposa, absorvendo as suas ideias, as suas percepções para tomar as suas decisões. Assim que Deus tensionou no Jardim do Éden. Eva complementava Adão. Minhas irmãs, está aqui a sua cadeira, o seu papel de submissão, e o segundo aspecto do seu papel é que você respeite o seu marido. Porque parece que, muitas vezes, neste afã da esposa perceber a passividade do marido, ela toma a frente, e lá na frente, em algum momento, isso se torna um desrespeito ao próprio marido. Mas, evidentemente, que há muitas maneiras em que a esposa acaba desrespeitando o marido. E essa de tomar a frente se torna uma, mas uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. Uma mulher sábia, ela vai entender que o marido precisa ser honrado. Se você olhar lá em Provérbios 31, versículo 23, diz que o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz a fama do marido, ela respeita o seu marido porque entende o seu papel de liderança. E ela faz o nome do marido honrado. Isso é só uma questão de funcionalidade, para que o papel, os propósitos de Deus se cumpra dentro da família. Esposas, assuma o seu lugar na sua cadeira do seu lar. Ore pelo seu marido. Submeta-se à sua liderança espiritual. Você pode ajudar, edificá-lo, zelar para o cuidado da vida espiritual, dando também a sua contribuição. Isso não é errado. Dê a sua contribuição de maneira prática para que a vida dinâmica da família tenha um bom funcionamento. Você pode ajudar muito. E aí o seu papel diante de Deus é submeter e respeitar o seu marido. Não temos tempo suficiente para olhar então os aspectos do próprio Senhor Jesus, que se submeteu ao Pai, na própria Trindade, uma questão da funcionalidade, naquela diversidade, para que houvesse unidade, a unidade da Trindade havia uma função diferente. O Senhor Jesus se submete e ele decide fazer a vontade do Pai. Este é o exemplo maior que temos para o entender da submissão, que é o papel da esposa. Ela basicamente se alinha à liderança do marido. Ela está ao lado, ela é auxiliadora, de acordo com o oposto, porque ela se complementa com o marido. As esposas entendem o seu papel, então eu quero convidar os maridos. Maridos, agora é a sua cadeira, é o seu lugar à mesa. Talvez o desafio de juntarmos a família em torno da mesa nos nossos dias se torna cada vez mais difícil. Cada um com seus programas, atividades, e talvez, como maridos, como líderes do lar, precisamos providenciar este tempo. Mas a palavra de Deus diz no versículo 25, e parece ser muito direto, mas também com muito mais explicação de como deve ser o papel do marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Pronto, pastor, é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Como que ele amou? Ele morreu pela igreja? Pastor, então mata que eu não aguento mais, né? Tem marido que pensa assim. Que tal pensar o contrário? Ao invés de você morrer, porque não aguenta mais, de você viver em prol da sua esposa, investindo na vida dela. O Senhor Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Isso não vai ser possível para você. Você vai ressuscitar para a glória, não é? Que tal viver? Dar atenção, de fato, de uma expressão de amor, do cuidado pela sua esposa. Isso sim é amor sacrificial. O amor sacrificial ama e continua amando mesmo que não haja resposta. Isso é amor. Lucas capítulo 6 vai falar, o que adianta você amar quem te ama? Isso é fácil.
Isso é amor conveniente. Quero ver você amar o que não é amável. Nós estamos dizendo que o amor pela esposa é um amor não amável. Mas tem que ser sacrificial nesse ponto, se necessário. Inclusive darmos a nossa própria vida. Mas o texto deixa mais claro ainda, este papel do marido, quando diz que ele se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja, e esta é a conexão que temos. Maridos, nós precisamos nos entregar pela nossa esposa, dando toda a proteção que elas precisam, vivendo a vida comum do lar, conhecendo as necessidades da nossa esposa. Foi assim que Jesus se entregou, porque Ele viu a maior necessidade nossa, que era da salvação. Nós estávamos condenados, indo para o inferno, e Ele se entregou por amor de nós. Versículo 26 diz que é para que Ele a santificasse a igreja. Maridos, o seu amor tem que ser tal, de maneira que a sua esposa se torne cada vez mais santa. Se você assume o seu papel de líder moral e espiritual, você prioriza a adoração no seu lar, você está investindo na santificação da sua esposa. Quando há um programa em que as mulheres vão se juntar na igreja, um retiro, um momento, uma palestra, você fala, querida, vai em paz e deixa que eu como miojo hoje, não é? Isso é demonstração de amor, porque você está investindo na santificação, no crescimento espiritual da sua esposa. Versículo 28, ele traz a comparação de que quem ama a esposa é porque ama a si mesmo. E nós não precisamos de um mandamento para amarmos mais a nós mesmos, porque é natural que nós já nos cuidemos de nós mesmos. Nós temos amor próprio. Mas é interessante porque ele vai falar que nós somos uma só carne. O marido que demonstra o seu amor por sua esposa está mostrando como ele sabe se cuidar. Versículo 29. Quando ele diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Conversamos pela manhã, a questão da resolução de conflitos. Muitas vezes, diante de um conflito, nós começamos a tratar um ao outro com amargura. Talvez muito mais propício para o homem, porque a palavra de Deus fala constantemente do homem iracundo. O homem parece como aquele fósforo que acende rapidinho a ira no coração. E às vezes a ira é silenciosa. E como falamos de manhã, a ira mata. Esse é um grande perigo. Nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos nos deixar levar pelas emoções, porém demonstrar uma atitude amorosa pela nossa esposa. Não a trateis com amargura, diz Colossenses 3,19. É para cuidarmos dessa área. Parta para o diálogo. Coloque o assunto em oração. Busque a comunicação. Isso é demonstração de amor. O marido precisa nutrir a esposa. Evidentemente, em primeiro lugar, espiritualmente. Mas cuidar das necessidades da esposa. Esta é a conexão com 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos devem viver a vida comum do lar, sabendo das necessidades do lar, tratando a esposa como um vaso mais frágil. Isso, de alguma forma, tem essa conexão com o próprio texto aqui de Efésios. Maridos, assuma o seu papel, assuma o seu lugar, assuma a sua cadeira na vida do lar. Mas o nosso texto continua. Ele vai trazer agora uma responsabilidade familiar. Se a esposa, ela vive a dinâmica do lar, em submissão por causa da liderança moral e espiritual do marido, ela respeita o seu marido. O marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele dá a sua vida por ela, ele vive por ela, ele cuida da esposa. Então, os vizinhos, os amigos, os colegas do trabalho vão olhar para a sua família, e eles estão de olho na sua família, e eles vão começar a ter noção da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus tem o princípio no temor a Deus. Nós estaremos testemunhando isso para todos aqueles que precisam ouvir e aqueles que estão acompanhando a nossa família.
Então agora uma responsabilidade familiar, o dever dos filhos. Agora eu quero convidar todos os filhos. Vocês precisam assumir agora a sua cadeira dentro do seu lar, pensando nesta mesa onde todos se assentam para aquela refeição. E o papel do filho está aqui, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Fechou? Olha só, vou repetir. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Quantos filhos tem aqui? Só levanta a mão para saber. Quase todo mundo. Você é filho de alguém, não é? Muitos filhos. Vejo muitos jovenzinhos também. Qual é o seu papel? Papel na sua casa, na sua família é: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Entendeu? Quando chegar aquele momento, eu sei que os meninos de 11 anos de idade falam: pai, eu nunca vou casar, né? Os meninos falam assim, espera mais 3, 4 anos, eu quero que eu vou filmar, vou gravar, né? Você está falando. Mas lá pelos 14, 15, 16 anos de idade, já começa o interesse, evidentemente, dos filhos, não é? Com quem eu vou me casar, quem é a pessoa. Evidentemente que esse talvez não seja o melhor momento para ele fazer isso, mas ele já começa a pensar. O ideal, evidentemente, é que ele tenha um projeto de vida, que faculdade, como eu vou, especialmente para os meninos, como eu vou sustentar uma família. Então, aí sim, o momento ideal para pensar em casamento. Mas obedeça a seus pais no Senhor, até com relação à escolha de quem você faz para se casar. Obedeça a seus pais no Senhor, se ele pede a senha do seu celular e dê para ele. Obedeça a seus pais no Senhor, com relação às amizades que você escolhe para ter. Seus pais o conhecem muito bem, e porque eles te amam, eles querem te ajudar, eles querem te dar direção na sua vida espiritual, na sua vida familiar, para que esta dinâmica ajude então a espalhar a sabedoria de Deus. Filho, quando você obedece a seus pais, você está honrando a Deus, e a sua família, de maneira muito bonita, está mostrando para o mundo a sabedoria de Deus. É interessante que aqui, quando fala, filhos obedeçam aos seus pais, é pai e mãe. E o versículo 2 do capítulo 6 diz: honra teu pai e tua mãe. E parece que a obediência vai até aquele momento quando você se torna independente. Quando você sai de casa, quando você se casa. Mas honrar pai e mãe é para todo sempre. É você levar em alta estima, em alta consideração, papai e mamãe. Se você quiser ter longos dias sobre a terra. A consequência para filhos que são desobedientes, há consequências para filhos que não honram papai e mamãe. E eu não quero ter medo em dizer que pode morrer cedo. Mas se você quer viver bem, ter longos dias sobre a terra, obedeça e honre ao papai e mamãe. Eles são a autoridade que Deus escolheu para a tua vida. Mesmo que em alguns momentos você não concorde, entenda que Deus está usando a vida de papai e de mamãe na sua vida para as escolhas serem as melhores para você. Se tem algo que de fato você tem dúvida ou não concorda, coloque o seu coração em oração. Lembro de um jovem que gostou de uma menina. Ela apresentou os pais dela, que eram pastores, e os pais falaram: não, filha, esse rapaz não. E ela entendeu e decidiu obedecer. Mas ela entendeu o texto bíblico que fala: assim como o coração do rei, não é? Está nas mãos do Senhor, e segundo o seu querer ele inclina, assim como os rios, não é? Coloque em oração diante de Deus, se há algum item que o papai e mamãe não entenderam. Mas não seja rebelde, não desobedeça aos seus pais, porque isso se tornará proteção para a sua própria vida. Aliás, cada um que assume o seu lugar, o seu papel na casa, protege um ao outro. É proteção para você mesmo. Filho, assuma o seu papel de obediência e de honrar papai e mamãe. Mas finalmente agora uma palavra para os pais.
Aqui é os pais, a figura masculina. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Interessante como a Bíblia insiste nessa questão da ira. Pais, não irritem os seus filhos. Me parece que a possibilidade muito grande de um pai irritar o filho, quando não gasta tempo com o filho, isso é uma maneira de irritar. Quando o pai não sabe exercer a disciplina, o ensino para o filho, ele está irritando o filho. Quando falta comunicação, conversa do papai com o filho, isso traz irritação no coração do filho, especialmente o adolescente. Às vezes nós trazemos uma grande assombração, não é, no seio da família. Ai, meus filhos ficaram adolescentes, e agora, o que fazer? Meus amados, não existe esse mistério, não. Uma família que vive debaixo da graça de Deus, que está nas mãos de Deus, que é instruída pela palavra de Deus, não precisa ter este temor. Filhos adolescentes são apenas adultos em potencial. Sabia disso? É só isso que eles são. Adolescentes são adultos em potencial, porém pecadores. Papai e mamãe sabem disso. Você, papai, precisa se lembrar disso. Você sabia que adolescente conversa? Eu perguntei para o meu filho como foi na escola, ele falou assim, tá sussa. Hã? Pergunta para ele, filho, peraí, o que é sussa? Ele vai te explicar. E aí, quem são os seus colegas na escola? Qual é o professor que você mais gosta? Qual é o professor mais desafiador? Filho, quem são os seus melhores amigos? Filho, o que você gosta de fazer? Vamos fazer junto? Esse é o oposto de não irritar os filhos. É quando o pai investe na vida do filho. Não adianta dizer, não, pastor, sabe o seguinte, eu gasto tempo de qualidade com o meu filho. Aliás, estou separando uma grana, nós vamos fazer uma viagem maravilhosa. Quando? Uma semana no ano é o tempo de qualidade. Meus amados, nós precisamos de tempo com intensidade, precisamos sim de bastante tempo, para que ocorra o discipulado, para que ocorra propositalmente uma vida de comunhão familiar, conheçamos as necessidades uns dos outros, para que olhemos para a palavra, busquemos os princípios e apliquemos na vida familiar. Mas nós somos muito ocupados na pós-modernidade que estamos vivendo. Frase do professor Davi Merck: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso familiar. Lembre-se disso, meu amado. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Papai, assuma a sua cadeira de pai. Você tem essa responsabilidade diante de Deus, de passar o bastão da fé, este legado que Deus já fez, a obra que Ele já fez na tua vida. Não irrite o seu filho, crie-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Volte-se para Deus. Faça como está lá em Deuteronômio capítulo 6. Relacione todos os aspectos da vida com Deus, porque tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Então, ao deitar, ao levantar, em casa, escreva nos umbrais da casa, talvez um simbolismo aí, evidentemente, dizendo que a autoridade nesta casa é Deus, a palavra de Deus, está no portal, no umbral da minha casa. Daqui para dentro nós vivemos assim, para que lá fora a sabedoria de Deus seja espalhada. Meu amado, como você conduz os relacionamentos dentro do seu lar? Qual é a ocupação das cadeiras na sua casa? Cada um tem um papel já definido nas Escrituras. Porém, é uma cadeira muito importante. Ainda existe uma cadeira que pertence ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o lugar mais importante à mesa, é do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o lugar mais importante dentro da casa e da família. Porque é Ele quem morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado e nos dá salvação. E é por Ele, e é para Ele, que nós vivemos a nossa vida. Para total adoração.
Eu não sei se você está hoje à noite aqui e você ainda não convidou o Senhor Jesus Cristo para se assentar na cadeira que lhe pertence dentro do seu lar. Ele é o Redentor, Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz, Ele trouxe salvação, nele você tem o perdão dos seus pecados, nele você tem a possibilidade sempre da restauração nos relacionamentos, quando vierem os conflitos, quando o relacionamento for quebrado dentro de casa. Sempre vamos nos retornar, voltar para a cruz do Salvador. Lá é o poder do Evangelho para a salvação. Você, se não tem o Senhor Jesus Cristo no lugar principal da mesa, a cadeira da sua casa, você precisa imediatamente convidá-lo para fazer parte da sua família, para que você possa declarar que de fato a sua família está nas mãos de Deus. É Ele quem conduz, é Ele quem direciona, é Ele quem traz toda a provisão de que você vai precisar viver em família. A família que está nas mãos de Deus, ela torna a sabedoria de Deus conhecida. Nós vamos espalhar a visão do temor a Deus. Nós somos uma família temente a Deus, que vive segundo a sabedoria de Deus. E o mundo precisa saber disso. Isso se torna a nossa responsabilidade. E eu quero lançar um desafio agora. Se você quer refazer esta consagração da sua família, talvez você vai precisar de alguma conversa para fazer alguns ajustes lá em casa. Mas se você quer orar e consagrar novamente a sua família, dizendo que a sua família está nas mãos do Senhor, e que você entende o propósito que Deus tem para a sua família, porque ela é uma verdadeira agência missionária, para espalhar a sabedoria de Deus. Porque em algum momento ela foi campo missionário, Cristo alcançou a todos, e agora missionários enviados ao campo. Você vai ficar de pé com a sua família, talvez os filhos estejam sentados separados, você vai juntar a sua família. E eu quero pedir ao pastor Robson, que venha aqui à frente com a sua família e ore. Ele é o seu pastor, ele conhece cada família que está aqui. Ele vai orar, clamando a graça de Deus, clamando por esse propósito, se você quer colocar no seu coração. Então, vai ter uma movimentação santa aqui, junte a sua família, se você quer esta oração, essa consagração, você quer fazer este voto diante de Deus, se você quer viver e assumir o seu papel, assumir a sua cadeira e dizer que há um espaço importante na sua casa, porque lá está o Senhor Jesus. Pastor Robson, com a sua família, se todos estão por aqui, ele vai orar conosco, por nós, pelas nossas famílias, novamente consagrando, dedicando a nossa família. Você quer fazer isso? Pode ficar em pé, pastor Robson vai chegando, e nós vamos orar e terminar o nosso culto. Vamos orar então, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Ontem ouvimos aqui sobre a vida cristã, ouvimos sobre a família, ouvimos sobre Deus e a sua vontade para nós. Nesta manhã não foi diferente, continuamos ouvindo a voz do alto. Para pais, maridos, mães, esposas, filhos, irmãos. E agora à noite também, de maneira tão clara, de maneira tão objetiva e profunda, continuamos ouvindo na ilustração, está nas Escrituras Sagradas, é a vontade do Senhor para abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. E é nesse sentido que nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu santo nome, hoje e eternamente. Obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós queremos agora pedir, Pai, a tua bênção sobre a vida de todas as famílias que aqui estão, colocando a sua boa e poderosa mão sobre cada um de nós.
Precisamos, ó Deus, da tua bênção. Precisamos, ó Deus, da tua direção. Precisamos, ó Deus, da tua presença constantemente, conduzindo a nossa vida em tudo. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando as famílias, abençoando os lares, de tal maneira que cada família aqui vivencie cada momento nas mãos do Senhor. Que sejam famílias protegidas pelo Senhor. Que sejam vidas que recebam a provisão que vem do Senhor. Ó Deus, vivemos dias tão difíceis, num mundo tão difícil. Precisamos do Senhor. Portanto, nós oramos assim, na expectativa de que o Senhor, pela tua graça maravilhosa, olhe para nós, contemple as nossas necessidades e supra cada uma delas com o teu imensurável amor. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nesta noite, mais uma vez, alimenta o nosso coração, a nossa alma, e nos capacita e nos prepara a vivermos de acordo com a tua vontade. Muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Paulo, sua esposa, seus filhos, sua nora. Obrigado também pelo seu ministério, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dele, hoje e sempre. Assim, nós oramos com alegria e gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor fará em nós, por nós e através de nós também. Em nome de Jesus, o teu Filho, oramos. Amém. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br. mystery ride, and I'm so